Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e tudo aquilo que o irmão Caleb não puder fazer por você, que Jesus faça muito mais. Quero aqui agradecer a Deus por esse convite do irmão Jefferson, realmente um amigo de muitos anos, crescemos juntos aqui nesta mocidade, e assim como eu vejo eles terem oportunidade hoje, foi assim que nós começamos, né, Jefferson? Um beijinho na flor, um tropecinho, uma mensagem nervosa, mas eu fico feliz que Deus está levantando outros para continuar a obra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso pastor pela confiança, na cada um dos obreiros também, que Deus abençoe, e que juntos possamos continuar adorando ao Senhor. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 35. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 35. A maioria dos irmãos que são desta casa, desta igreja, me conhecem, mas para você que veio para cá mais recentemente, eu sou fruto desta igreja. Eu cresci aqui dentro dessa sede. E o Senhor tem nos chamado para uma obra, eu e a minha família. Tanto eu quanto minha esposa ministramos a palavra, e como os irmãos viram, o meu filho, ele se dá liberdade de andar pela igreja aqui. Ele é autista, de grau moderado para severo, ainda não fala, mas tem uma promessa sobre a vida dele. Tem uma promessa de cura sobre a vida dele. E por que isso? Porque nós somos missionários. Nós somos uma família missionária. E eu sempre digo aos irmãos, e para mim é muito fácil pregar num culto de missões, porque esse é um tema que fervilha o meu coração, ele queima todos os dias. Eu durmo e acordo pensando em missões, nos desafios do campo missionário. Quando eu vi aqui a ensinação dos irmãos, mostrando o que o Estado Islâmico fez em 2015, eu lembrei das outras execuções que foram realizadas. Quantos irmãos curdos morreram? Quantos irmãos na Etiópia têm morrido ao fio dos tiros de AK-47? Do ano passado para cá, aproximadamente 50 milhões de cristãos estão sendo perseguidos na África e na Ásia. Nós somos o povo mais perseguido da terra. E quando alguns dizem que nos é dado algum poder político, é porque o Senhor tem levantado a nossa nação para cumprir o chamado missionário para o mundo. Quando você olha para os Estados Unidos da América, eles só chegaram a ser ou estiveram no topo do mundo, enquanto os Estados Unidos se declarava um país cristão. Hoje, apesar de grande parte dos recursos, apesar da grande parte da força missionária do mundo ainda sair dos Estados Unidos da América, nós temos visto que dentro dos Estados Unidos nós temos um problema. Por quê? A igreja americana envelheceu. Hoje, abaixo de 40 anos nas igrejas americanas, você vai encontrar 3 ou 4 pessoas abaixo desta idade. Em cidades como Los Angeles, em cidades como São Francisco, igrejas estão sendo fechadas pela ausência de membros. Por quê? Porque a igreja americana, em algum momento, começou a beber numa fonte
que não é adequada para nós. Começou a escapar da Bíblia e a escorrer para o liberalismo teológico, esquecendo que somente a palavra, ela é suficiente para provar que Jesus ainda é Senhor, que Ele ainda está no controle de todas as situações. E eu quero dizer para você aqui está esta noite, o Senhor tem uma promessa de avivamento para essa nação. Não importa quem estiver na cadeira, eu creio, porque nada no céu mudou. E quando falamos de missões, o capítulo 11 de Hebreus, a partir do verso 35, diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que com eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo de que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Queridos, quando nós falamos de missões, nós temos que olhar para a carta aos Hebreus. Ela vai falar dos heróis da fé, mas ela está falando especificamente nesses últimos textos também sobre os anônimos, aqueles que não viram a promessa cumprida em suas vidas, que não viram as promessas cumpridas no seu povo, que não viram as promessas com os seus próprios olhos, porque pregavam sobre Jesus, pregavam sobre o Messias, pregavam sobre aquele que ainda haveria de vir, e depois sobre aquele que veio e nos deu testemunho com a sua própria vida de que era possível, ainda é possível, viver uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de renúncia, uma vida de entrega na presença de Deus. Quando você olha para esta palavra, onde ele vai dizer que nós temos uma grande nuvem de testemunhas, as testemunhas que nós temos são aquelas que, como diz a Bíblia, pelos profetas foram pregados, pelo próprio Jesus foi pregado, e hoje por nós pregamos o Cristo que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos encontrar em Cristo alegria na nossa alma, porque aquilo que nós temos de valioso não é ouro, não é prata, mas é o precioso sangue do Cordeiro, derramado em nossas vidas, derramado em nossos corações, que nos dá acesso direto ao coração do Pai. E quando nós pensamos nessas testemunhas, quantos de nós têm deixado e renunciado sonhos para viver o projeto de Deus em nossas vidas? Quantos de nós têm deixado alguma coisa de lado, enterrado alguma coisa para viver aquilo que o Senhor tem para nós?
Só conseguimos expressar isso, compreender isso, olhando pelo prisma da fé. Porque quando você diria que qualquer um desses jovens, como Daniel Berg e Gunnar Wingren, que abandonaram o conforto da sua casa, da sua família, e vieram para o Brasil pregar o Evangelho, um Evangelho simples, dizendo que Jesus salva, que Jesus ainda livra o homem do pecado, que Jesus ainda tira o peso da culpa da consciência humana e através do seu espírito entra no homem interior, na divisão da alma e do espírito do homem e diz para ele: não há condenação para a tua vida, porque aceitaste a Cristo. Não há condenação para a tua alma, porque você aceitou a Jesus como o Senhor da sua vida. É por isso que a salvação, ela tem que ser louvada em nossas vidas. Nós precisamos entender que adoração é isso. Adoração é entender que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. E como diz a Bíblia, que as nossas obras são como trapo de imundícia, porque tudo aquilo que nós recebemos, todo o presente que nós recebemos de Deus, foi por intermédio de Jesus Cristo. Jesus, aquele que foi moído, aquele que foi quebrado por causa das nossas transgressões, que foi provado. Aí eu faço um desafio a você, um pensamento retórico: ei irmão, ei irmã, será que Jesus não tem que também quebrar alguma coisa na tua vida? Será que Ele não tem que quebrar alguma coisa no teu coração? Será que Ele não tem que moer alguma coisa em você? Porque o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele agradou a Ele moê-lo, moer ao seu próprio Filho, por causa dos meus e dos seus pecados. Ei querido, não é você não está aqui por mérito, você não está aqui por escolha, mas é porque o Espírito Santo tem trabalhado na tua alma, tem trabalhado no teu coração e dito para você: em Cristo está a sua esperança, em Cristo está a sua vida, em Cristo está a sua alegria. Porque se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Mas se a igreja primitiva não tivesse aceitado o chamado de ser moída, nós não estaríamos aqui hoje. Quando você olha para a primeira carta de Pedro, Pedro olha para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está sendo perseguida, para uma igreja financeiramente pobre, constituída de escravos e servos e livres, mas que não tinha dinheiro, mas que estava recebendo a boa palavra do Senhor, dizendo: há um rei no céu, há um Senhor na eternidade que está cuidando de você, há um Senhor na eternidade que está cuidando da tua vida. E quando ele olha para esta igreja, ele diz assim: ei, você sabe por que a temperatura está aumentando? Você sabe por que o calor está aumentando? É porque esse mesmo Deus que aqueceu a fornalha está aquecendo também a minha e a sua vida, para tirar toda a impureza, para tirar todo o pecado, para tirar todo o mal que havia em nós, para que a verdadeira presença de Jesus abunde em nós, de maneira que quando olharmos no espelho, não enxerguemos mais o nosso eu, mas possamos enxergar a Cristo em nós, de maneira que por onde andarmos, levantaremos a nossa mão direita e a nossa mão esquerda, sem ira, sem contenda, e vamos dizer aos homens: haverá paz, haverá paz, haverá paz, haverá paz, haverá paz, porque Jesus nos chamou para trazer a paz. É por isso que pela fé, até hoje, homens, mulheres, jovens, adolescentes e até senhores já de idade avançada
tem levantado a bandeira do Evangelho diante do mundo, abandonando o conforto das suas vidas, das suas casas, das suas famílias, para dizer que Jesus é o único Senhor. Deus tem feito uma promessa para a cidade de Bar. E eu tenho chorado por ela. Quando era uma igrejinha de tábua lá na Cupeci ainda, anos e anos atrás. Quando o avô do Jefferson era o pastor ainda deste campo. Quantas vezes o Senhor não levantou profetas aqui neste lugar para dizer que aqui teria uma força missionária? Eu cresci ouvindo que Deus tem uma promessa missionária para este campo. E eu creio, eu verei. Eu vi com os meus próprios olhos uma geração virar as costas para o ministério. Preferi ser empresário, médico, advogado, engenheiro. Mas o Senhor tem mostrado para mim que Ele tem uma geração de pregadores e pregadoras nesse lugar. Alguns, alguns não vão experimentar o trabalho lá fora, porque o Senhor está esmagando as suas vontades e dizendo: eu te chamei para missões, eu te chamei para pregar, eu te chamei para libertar, eu te chamei para curar. E eu quero dizer para você, jovem, adolescente que está aqui esta noite, que enquanto eu estou falando e o Espírito Santo está consolando o teu coração, porque Ele vai abrir porta onde não existe porta para você. Se for necessário, que Ele ministre sobre a tua mente uma outra língua que você não conhece, por causa da tua dificuldade intelectual, por causa da tua dificuldade acadêmica. Eu creio no Jesus da Bíblia, que no dia de Pentecostes soprou dentro do átrio, e homens que falavam apenas a sua língua materna começaram a falar em outras línguas. Ei, eu ainda creio nesse mistério, que quando o Espírito Santo sopra, você pode não saber outra língua, Ele te envia e lá Ele te entrega a língua necessária. Eu conheço inúmeros testemunhos de homens que estão na Bósnia, que estão no meio do mundo islâmico, que não falavam uma palavra, mas hoje estão lá falando melhor do que qualquer um que nasceu naquela terra, apenas dizendo: Yeshua é Senhor, Yeshua é Senhor, Yeshua é Senhor. E quantas vezes, quantos congressos, eu não vi o Senhor dizendo: eu estou levantando, eu estou levantando. E eu continuo crendo. Deus vai levantar os nossos filhos. Não apenas aqueles que já estão aqui no meio dos jovens ou dos adolescentes, mas essas crianças de colo já nascerão incendiadas por esse espírito de vontade de doar a sua vida pelo Evangelho, de ir às nações e dizer que o Senhor salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e que em breve Ele vai voltar para buscar a sua igreja.
Se você acha que precisa de muita retórica para isso, não precisa. Basta que você faça como a Michele que me antecedeu disse. Abra sua boca bonita e grande e saia dizendo às pessoas que Jesus ainda é bom. Quando você vai anunciando que Jesus ainda é bom, que Ele ainda faz, você vai lançando sementes sobre a terra. E como diz a Bíblia, não é Paulo, não é Pedro, não é ninguém, é o Espírito que planta, é o Espírito que colhe. E eu quero dizer para você aqui, não importa de novo quem é que vai estar na cadeira da presidência da República, não importa quem vai ser o ministro da Economia, não importa quem vai governar, eu creio no Deus que continua abençoando o seu povo, eu creio no Deus que continua cuidando dos seus pequenos, eu creio que além de tudo isso, pode haver até perseguição, e tomara que ela venha mesmo, porque quanto mais a igreja do Senhor é espremida, quanto mais ela é perseguida, mais ela cresce, mais ela avança. Por quê? Porque Jesus disse que quando a igreja é intimada, ao avançar ela avança, e quando a igreja avança, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E se hoje somos 70 milhões de crentes, eu creio que em 20, 30 anos seremos 150 milhões de homens e mulheres se dobrando, dizendo: Jesus é o Senhor do Brasil.